Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, né, irmão? Você declarar isso nessa manhã. Você tem noção disso no mundo espiritual? Você está declarando para os homens, para os céus, para o inferno, para tudo, potestades, anjos, demônios, que de Deus é o poder, de Deus é o domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa. Louvado seja Deus nessa manhã. Que privilégio estarmos aqui. Se assente, irmão. Em nome de Jesus. Que privilégio. Você se sente assim? Privilegiado? Cancela o almoço, irmão, aqui hoje, ó. Pode cancelar o almoço. Fiz um esbocinho hoje aqui, pequeno. Louvado seja Deus. Eu estava ali pensando, que privilégio a gente está aqui com a esposa, com o marido, com o filho. Alguns com o genro, com a nora. Alguns com os netos, na casa do Senhor, adorando nessa manhã. Que coisa linda. Louvado seja Deus. Fome e sede. Não é do almoço, irmão. Fome e sede. Vamos lá, Ana Júlia. Em Amós, capítulo 8, 11. Está na Bíblia, irmão. Amós, hein? É um livro bíblico. Profeta menor. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amém? O Senhor, é você que lê, estuda ou ouve a mensagem há algum tempo. Você já se deparou com pregações que várias e várias vezes o Senhor assola o povo com a fome. O povo de Israel, na peregrinação, depois de Abraão, ele é assolado pela fome. Como uma forma de castigo, como uma forma de punição. O Senhor levanta homens, mulheres, situações, ora é sacerdote, ora é o rei, ora é o profeta, ora são juízes, para trazer o conserto. O povo vai indo e o povo se perde. Aí o Senhor vai e levanta. Aí o povo caminha mais um pouco e se perde. Aí vai e levanta. Quebra a aliança, peca contra o Senhor. Conduz, fabrica outros deuses e começa a adorar outros deuses com uma facilidade enorme. O Senhor está ali a cada dia, dando o sustento, abençoando. O povo peregrina no deserto e daqui a pouco está lá o povo, faz uma imagem, adora, se desvia do foco, se contamina com qualquer coisa, numa facilidade enorme. Isso o povo de Israel. Aí trazendo para nós, no nosso contexto, na nossa vida que levamos, as distrações. Somos distraídos. Falamos aqui ontem, você homem que não veio ontem, você perdeu, não ontem, está perdendo todo sábado, tá? Só para te atualizar. Está sendo maravilhoso, tem sido maravilhoso. Deus tem falado de forma tremenda no nosso meio. Nós temos sido edificados. Das irmãs também, teve ontem. Você que não vê, irmã, te informar que você perdeu também. Tem sido um tempo maravilhoso. O Senhor tem nos abençoado neste lugar. Louvado seja Deus por isso. E as distrações têm assolado. A gente está num culto declarando: Teu é o reino, Tu é a glória, Senhor. Que maravilhoso. Aí tem uma ferramenta ali fora que basta você pôr a mão no volante, que acabou, começou a distração. O motoqueiro já te atravessou na frente, Deus já foi embora já. Distrações, pequenas distrações. Eu disse uma vez, já viu essas caçambas de caliça quando está reformando uma casa? Aí você pede uma caçamba, coloca lá na frente e enche de entulho.
Ninguém tropeça numa caçamba daquela, é grande, irmão. A gente tropeça em coisas pequenas, em degraus pequenos, em pedras, coisas pequenas, que vão nos distraindo. E o povo sempre foi assim. A distração era diferente, mas sempre houve, sempre houve. E Deus usa a fome, que a fome é algo terrível. Eu nunca passei fome assim, de não ter o que comer. Não sei se alguém já acredita que não. Mas é algo terrível, irmão. Deve ser terrível. Eu já passei fome no sentido de estar com fome. Até a minha esposa disse que é tão grave a minha situação que o meu humor muda. E eu me transformo numa outra pessoa quando estou com fome, segundo ela. Que é terrível. A fome, quando assola. Questão de um dia sem comer, de poucas horas sem comer. Eu disse, essa noite eu não comi nada essa noite. Dormi a noite inteira, não comi nada, fiquei um tempão sem comer, nada. Mas a fome humilha. A pessoa em estado de miséria, de fome, eu acredito que é o estágio mais baixo. Obrigado, meu amor. É o estágio mais, não tem para onde mais a pessoa ir. A fome assola. E se você vai ver vários relatos no Antigo Testamento de fome flagelando o povo. A seca flagelando o povo. Você assistiu reportagens antigas no jornal que a gente via no domingo, que o nosso Nordeste brasileiro era assolado por uma seca terrível. Eu não sei se você lembra que em Curitiba, em 2006, teve uma seca, teve racionamento de água. Tinha água dia sim, dia não. E você não sabe, Curitiba é a capital com o melhor saneamento básico do país. Você imagina uma capital que não tem o desenvolvimento que tem a nossa? No norte, nordeste, centro do país. Terrível é, irmão. E o Senhor pega esse povo e assola na fome. Talvez o estágio de maior humilhação para a pessoa. Mas o Senhor não faz isso no sentido de, eu tenho prazer em castigar. Você quando castiga o seu filho, você dá o castigo a ele, não é com prazer, é com dor. Mas você quer o melhor para ele. Ele fez algo errado e você quer mudar aquela situação. Você quer mostrar a ele, filho, não é esse o caminho. Essa decisão que você tomou não é boa. Esse caminho que você está trilhando não é bom para você. Por isso o pai te repreende. Por isso o pai te castiga. Para que você volte. E o povo volta. Sempre tem uma festa. Volta, tem uma festa. Você vai ver diversas festas na Bíblia. Dos pães asmos, festa da Páscoa. O Senhor vem instituindo várias festas que simbolizam o resgate do povo. O resgate do povo das mãos do inimigo. O resgate da fome. Logo, se você tem fome na festa, a fartura. A fartura de pão. E o Senhor vem de diversas maneiras. Vou citar aqui algumas para você. O cerco de Samaria. Deus levanta Eliseu e diz a Eliseu o que ia acontecer. O rei da Síria está tramando contra Israel. Só que o Senhor revela a Eliseu, e Eliseu já antecipa ao rei de Israel. O rei da Síria está vindo por aqui, por aqui e por aqui. E então, o cerco se fecha. E foi tão terrível. Está na Bíblia também, irmão. Só vou citar aqui, depois se quiser anotar e ver. Em 2 Reis 6:24, ele fala que as pessoas estavam com tanta fome que elas comeram carne humana. De terrível a fome. As mães diziam assim: vamos cozer o meu filho hoje, comemos e amanhã cozinhamos o seu. Você já imaginou uma situação dessa? Nós que estamos passamos por dificuldades na nossa vida. Se formos levantar aqui dificuldades terríveis, já passamos. Mas você já pensou nisso? A que se compara a você chegar a um estado de fome, de dizer: vamos cozinhar o meu filho hoje e amanhã vamos cozinhar o seu, de fome.
porque a cidade estava cercada, foi vendido tudo, foi comido tudo o que dava para comer, não tinha mais o que comer. Isso aqui não é alegórico, irmão. Isso aqui não é interpretação, isso aqui está escrito em 2 Reis 6:24, essa passagem. Eu dizia, a gente comentava na célula, quarta-feira, você já parou para pensar que você tem planos para o seu filho? O teu pai teve planos para você, você tem planos para ele. Uma boa escola, uma boa educação, uma boa roupa, um bom se portar, né? Ó, a gente vai na casa, a gente vai jantar lá na casa do pastor, se comporta, piá. Se comporte. Porque senão, a gente vai vir alguém aqui em casa. Dá até um banho diferente nas crianças, penteia o cabelo, dá uma ajeitadinha, porque vai vir alguém aqui. Você se preocupa. E eu dei o exemplo, você já pensou em você preparar o seu filho? E a hora que ele fizer 18 anos, você enviar ele ao campo missionário? Você já passou pela tua cabeça não, o meu filho vai ser um missionário. O meu filho eu vou enviar ele para o Azerbaijão, para o Cazaquistão. Eu vou mandar ele para a África, aonde estão perseguindo e matando as pessoas. Lá cristãos estão sendo enforcados, crucificados, sei lá, que sorte de mortes que tem. Você planeja, você sonhou isso para o seu filho? Ninguém em sã consciência, irmão, faz isso. E se o Senhor te pedir hoje, o seu filho, para a missão, entregue ele a mim. Como ele fez com o filho dele, entregou a nós, para morrer por nós. Já vai começar o choro, irmão. Tem o mais recente, aqui, o João foi para o quartel. A Jo acho que chorou uma semana dele, mais ou menos. Porque ele foi para o quartel ali, ó. O quartel que o João foi, dando o exemplo da Jo, irmão, é ali, ó, no Bacaxirita. Fica ali, ó. Porque vai ter o sofrimento ali, militar. Ele vai ser privado de comida, de bebida, de sono. Eu perguntei para ele, o que é o pior? Ele falou, tio, o pior é o frio. O frio é terrível. Você já passou o frio, irmão? O que é no quartel, mais ou menos assim? Você entra dentro da água, às 3 da manhã, 2 da manhã, você não sabe que horas que é, porque você não tem nem noção de que dia que é, que hora que é, e você está lá na água, aqui, ó, até aqui de água. O frio, você começa a tremer e você não tem controle. Você começa a tremer e não tem controle daquilo. Você pensa, você mentaliza. Já viu? Ó, as pessoas falam que tudo é psicológico. E se não é, irmão, isso aí é real, tá? Você tenta controlar e você não se controla. Você não consegue parar de tremer. O Iago serviu, eu servi ali. E é terrível. Porque não tem controle. E aquele sentimento de mãe já é triste, porque você não quer que seu filho sofra. E você entregar a sorte de que não saberá se ele vai voltar. Por amor a Cristo, por uma obra maior. E daí o que vale, irmão? Questão de reino. A hora que o André falou do hino da harpa ali, isso é coisa de velho, né? O hino da harpa e tal lá. Eu lembrei um também, André, não está sozinho. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações, no flagelo, aonde o eu acabou, irmão. Não tem mais nada de mim. O meu estudo, o meu intelecto, nada. Acabou tudo. Condições extremas que o Senhor às vezes faz passar. Eu disse aqui da vez passada, às vezes um diagnóstico terrível que não tem volta. E o Senhor faz passar e a tristeza vem. Só que a Bíblia também recomenda, olha que coisa, você está num velório e não numa festa. Porque num velório há reflexão. Num velório, daqui a pouco sou eu, daqui a pouco é meu pai, daqui a pouco é minha mãe, que estará partindo com o Senhor. Numa festa, o que tem na festa, irmão? Distrações. Você come, daqui a pouco você pecou, que você está aqui assim, acho que eu não devia ter comido esse último docinho. Esse
Não é esse que caiu. Você comeu 230. Esse fez mal, irmão. Não foi esse, só esse. Porque você está cheio. Em Ruth, no capítulo 1, o livro de Ruth, uma história linda, de Ruth e Boaz, um romance bíblico. O Adeildo e a Jo fizeram aqui uma cena disso uma vez, foi maravilhoso, lindo. A gente vê como que foi estabelecido por Deus aquela união maravilhosa. Só que no capítulo 1, ele fala que houve fome em Belém. E o contraditório que Belém é casa do pão. Casa do pão. E houve fome na casa do pão. Eram os reis, os juízes que governavam o povo nessa época, e houve fome. O Senhor assola o povo com fome. E então, Noemi e seu esposo falam: vamos sair com os 2 filhos, vamos embora. Vamos abandonar a casa do pão. Não é meio estranho? Se aqui tem pão, eu vou abandonar a casa do pão. Se aqui o Senhor estabelece a cura, pelo seu poder, pela sua misericórdia, então eu saio da casa do Senhor. Se aqui é onde o Senhor liberta o cativo, tira as amarras, liberta dos demônios, liberta as vidas, transforma vidas dos vícios. Como eu vou abandonar um lugar desse? Porque havia escassez de pão. O pão e a água fala da palavra do Senhor. E louvado seja Deus por essa igreja, que o Senhor conserve, a minha oração é sempre essa, que o Senhor conserve a visão dos nossos líderes, para que haja pão nesse lugar, para que eu e você não venhamos aqui sedentos, com fome, e não achemos. E nós temos achado aqui, domingo após domingo, nas células, nos cultos, nas orações, pão para saciar. Talvez o meu paladar esteja num nível assim, que eu olho para a mesa, não, esse pão aí não está para mim. Esse prato aí eu não como. Acredite, irmão, existem pessoas que é assim, ele escolhe. Esse eu não como. Eu não gosto de algumas coisas de comida, irmão, mas aqui, uma palavra, o culto, irmão, não é para nós. Já viu aquele, o culto não foi legal hoje? Alguém já ouviu isso? O culto não foi legal hoje. Irmão, o culto não é para nós. O culto é para o Senhor. O culto, a palavra, não é para mim, para o meu ego, para mim. Às vezes eu não queria nem falar, às vezes os irmãos que falam aqui, não era aquilo não é. Mas a palavra é do Senhor. A responsabilidade é do Senhor. Ele se responsabiliza pela sua palavra. E tem tido pão nesse lugar. Se o pão está macio ou se o pão está duro, tem pão, irmão. Que às vezes é duro, o pão seco, amanhecido, que você esqueceu de colocar na sacola, estacar assim na mesa faz barulho. Mas é o pão, irmão. É a palavra do Senhor que sustenta. E tem tido aqui, louvado seja Deus por isso. O Senhor tem conduzido os louvores deste lugar de maneira extraordinária. Louvado seja Deus, porque tem pessoas aqui que estão buscando de Deus, buscando trazer algo de Deus. Tem orado aqui, tem ensaiado, tem buscado o Senhor. E o Senhor tem sustentado o seu povo com pão. E então, eles saem e vão para Moabe. Moabe, irmão, significa o mundo. E você vai sair de um escape, de um lugar, de Belém, casa do pão, para ir para onde? Para buscar pão onde? Para se distrair onde? E pessoas por diversas maneiras, eu não gostei muito. E daí, só que ele não gostou,
do MAP, daí ele foi na Batista, ele foi na Codoré, ele não gostou de nada, ele não quer pão nenhum. E o pão do Senhor está posto. O pão vivo desceu do céu há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, por nossos pecados. Esse flagelo de fome, irmão, acabou. Que vinha no Antigo Testamento, aquele ciclo, acabou na cruz. O pão está na mesa, todos os dias. O pão quentinho na brasa, assado, todos os dias. Você tem a sua Bíblia. Pão vivo, que desceu do céu o Senhor Jesus por nós, para saciar a nossa sede, a sede da nossa alma, para saciar a nossa fome. E Elimeleque e Noemi, conduzido por Elimeleque, leva a sua família para Moabe. As pessoas saem do país porque a economia não está boa, saem da cidade porque o prefeito isso, vou para tal lugar porque a economia é assim, porque lá teremos lucro, porque lá isso, porque lá aquilo, e conduz a sua família à perdição. Quantas famílias destruídas por decisões econômicas? Qual é o pensamento da pessoa? E dizer assim, vamos a tal lugar, porque lá tem pão. O pão da palavra do Senhor, que sustenta. Irmão, você não precisa assinar um grande contrato. Você não precisa de uma grande faculdade, de um simpósio, não, irmão. Eu e você precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Comer do pão da vida, em primeiro lugar. A preocupação nossa primeira é onde nós estamos conduzindo a nossa família. Vamos levantar o acampamento e vamos para um país tal, porque lá a economia está melhor do que aqui no Brasil, porque lá não tem fome. Só que o que Elimeleque encontra, ele foi para resolver o problema do pão da mesa dele, só que o que ele encontrou foi morte. Porque a Bíblia diz que Elimeleque morre. Malom e Quilom, seus filhos Quilion, morrem. Eles encontraram morte. Foram procurar a solução da economia e encontraram morte. Que situação essa família? Naquela época ainda, sobra Noemi com as suas 2 noras. O que fazer? Porque morria o homem, a mulher não tinha significado só de reprodução naquela época. Aí tinha um filho, mas os 2 filhos morreram também. Por uma decisão tomada por Elimeleque. O que está nos teus planos, irmãos? O que você tem sonhado para essa vida? O que você tem planejado? Estamos em maio, né, que geralmente é dezembro e janeiro, que é a época do plano, né? Do projeto. Não, esse ano, academia, emagrecer, aqueles planos. Vou ler a Bíblia inteira esse ano. Esses planos de começo de ano. E daí temos planos de empresa, de expansão da empresa, de novos contratos, e isso não é para você parar, tá, irmão? Não é para você parar com isso, continue. Só que o que é primazia? O que é primeiro? O que é inegociável? Se chegarem para os nossos filhos e perguntarem para o seu pai e para a sua mãe o que é inegociável para eles, o que eles vão dizer? O que eles escutam ao redor da mesa? O que sai da nossa boca em casa? O que eles vão dizer? O que é prioridade para o meu pai? O que é prioridade para a minha mãe? Onde nós estamos conduzindo? Nós estamos conduzindo a Belém? A casa do pão? Ou nós estamos conduzidos a Moabe? Para inflar o nosso ego, para a nossa conquista. Eu quero conquistar. Eu quero desbravar. Às vezes já passou, irmão. O Adeildo falou aqui uma vez, irmão, você quer mochilar? É quando você era solteiro, irmão. Agora, você casou, irmão, você tem filho, você tem responsabilidade. Teoricamente, era para você ter a posição de homem da casa. O menino ficou. Né, Gede? Errei, fui menino.
Mas nós, irmãos, porque os nossos filhos vão falar o que eles vivem. Nós ensinamos eles por palavras, por ações, por atitudes, por sonhos. Você conta os seus sonhos para os seus filhos? Que sonhos têm sido? Talvez eles, já viu aquele termo? Ia cair a casa. Se a gente chama os filhos aqui, poderia cair a casa de alguém, irmão. Por quê? Talvez a gente foi envolvido nas distrações. E a gente está focado em Moabe, irmão. Não, porque Moabe é lá o lugar. E o Senhor estabeleceu Belém como casa do pão. João Batista está pregando no deserto. E nós temos aqui uma igreja boa, confortável. Ali o ar-condicionado para ser instalado. Reformas com projetos, melhorias e melhorias. Foram feitas várias melhorias, irmãos. E João está pregando no deserto. Eu até anotei aqui, irmão, o nome do deserto, tá? Para ficar... da Judéia. Terrível. Um dos piores, mais castigantes desertos. E a Bíblia diz que o povo, que o Espírito Santo impulsionava, como se empurrasse o povo para o deserto. Porque João estava pregando pão. Ele estava preparando o caminho para o pão vivo que desceria do céu por aqueles dias. Quem é você, João? Você é Elias? É uma reencarnação? É o que você é algo místico? João é algo místico, algo diferente? Não, eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Como se ele não tivesse nem nome. Eu sou a voz do que clama no deserto. Estou preparando o caminho para o pão vivo que descerá do céu, que vai saciar essa fome. As pessoas têm buscado, irmão, em vários lugares. É crescente, se você procurar os estudos, é crescente o número das pessoas buscando no misticismo, nos shows, em qualquer coisa. O ser humano anseia por preencher o vazio dentro dele, que ele tem somente o tamanho de Cristo. O vazio que tem no ser humano, irmão, é exatamente o tamanho de Cristo. Você pode buscar na terapia, aonde for, não tem um tamanho para preencher se não for a Cristo. O ser humano é sedento. Não estou aqui, irmão, dizendo contra nada, tá? A terapia, não é isso. Eu estou dizendo que o Senhor é que preenche o vazio da alma do ser humano. Não existe, o alimento que der, não vai saciar. Não vai saciar, porque é Cristo, é o tamanho certinho do pão vivo que cabe no vazio do ser humano. E aí as pessoas estão buscando e não estão encontrando, porque muitos lugares não tem mais pão, pastor. É aquele evangelho, mas o pão que preenche não tem mais. E nós estamos aqui abastados de pão, louvado seja Deus por isso. O Senhor tem dado o pão. Só que daí em contrapartida tem o Elimeleque. Tem um lugar que não tem o pão. Aí a responsabilidade é dos líderes que não tem. Eles vão se acertar, irmão. Mas aonde tem o pão e eu quero ir para Moabe. O que fazer? Se o pão vivo do Senhor está nesse lugar, está sendo pregado. Que fome, irmão, que fome que eu estou procurando, que eu não sacio, se o pão vivo está aqui. Em João 14, a mulher samaritana, Jesus encontra ela e pede a ela água. Me dê água para beber. E ela diz: como você sendo judeu me pede água se eu sou samaritana? E Jesus começa o diálogo com ela ali.
e o verso, a gente vai ler aqui do 21 ao 26. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem e que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhes: eu sou o que falo contigo. Jesus estava ali, diante dela. Jesus pede água para ela e ela vem diríamos naquele termo de igreja com I minúsculo, de instituição. Ah, porque lá é assim, aqui é assim. Não, mas vocês dizem que é assim, é pré-tribulação, é pós-tribulação, entendeu? Entra nessa discussão. A mulher quis entrar nessa discussão com Jesus. Jesus falou: não. Eu estou aqui, diante de você. Se você beber dessa água, jamais você terá sede. As distrações, talvez até teológicas, nos envolvem que a gente está naquela. É antes, é depois, é como. Jesus está aqui, irmão, para dar a água da vida. Água que é a palavra dele. Se você beber dessa água, jamais você terá sede. Porque de nada adianta, irmão, eu e você estarmos aqui, domingo após domingo, culto após culto também. O Marcos sempre fala que, se você vem num culto como esse, e você não sente nada, talvez não te escorre aquela lágrima, mas sabe aquele nó que dá assim na garganta, de choro, de emoção, de sentir o Espírito Santo? Se você sai daqui, se eu e você saímos daqui dessa maneira, a gente precisa se preocupar. Porque a presença do Senhor é derramada neste lugar. E a gente não sente nada. Existem dias difíceis, que a gente chega aqui que só a misericórdia do Senhor. Terríveis, semana, como dizem, carregada, pesada, sei lá como. Mas esse é o lugar do refrigério da alma. Belém é casa do pão, é de recarregar as baterias, de sair daqui regozijando na presença do Senhor, independente do que nos espera amanhã, independente do que tem para a semana, das dificuldades e problemas que teremos, independente. Casa do pão, e nada mudou, e não senti nada. O meu serviço na casa do Senhor ser por escala. Eu estou na escala, então, sabe aquela, você acorda cedo, eu tenho que ir, que eu estou na escala. Eu tenho que ir. Não, irmão. Eu vou porque eu entendi o meu chamado. Belém é casa do pão. Eu preciso do pão. Eu preciso me alimentar do pão, que é Cristo. Eu preciso beber dessa água que mata a minha sede, que é dia após dia, que é congregando, que é estando entre os irmãos, que é sentindo a presença de Deus, que é não somente ali pela live, hoje tá friozinho, né? Vou ficar em casa aqui, né? Eu puxo as cobertinhas, que hoje tá assim. Eu estouro uma pipoca, né? Vou assistir um culto, com a pipoquinha. Irmãos, o Senhor quer nos trazer de volta desse caminho de Moabe que a gente tomou. Talvez pelas distrações, foi conduzindo, sabe quando você se dá por si, você está dentro de Moabe já, nem percebeu, pelas distrações da vida. Mas o Senhor hoje nos dá a oportunidade de voltar a Belém. Você que está em casa assistindo, talvez você tomou esse caminho também.
chegou em Moabe, abriu os olhos, opa, placa, bem-vindo a Moabe. O nosso lugar é em Belém, irmão, casa do pão. O nosso serviço é em Belém. O se desgastar na obra do Senhor é em Belém. O projeto para a tua empresa, para o teu, é em Belém, irmão. Se os dias não estão bons, vai chegar a notícia que voltou a ter pão em Belém. Dias difíceis passamos, irmãos. Todos passamos. E o dia difícil passa. Ninguém fica... O povo caminhou 40 anos no deserto. Mas chegou um dia que eles avistaram a terra prometida. Quase não acreditaram. As pessoas, os espias foram lá, olharam, não, acho que não é para nós isso. É muito grande. 2 homens para carregar um cacho de uva, acho que a gente não é para nós. É sim. Vai chegar o dia da terra prometida. Talvez nem seja aqui, irmão. Já parou para pensar que você tem sonhos que talvez não vão se realizar? Mas o sonho, a promessa que o Senhor, quando ressuscitou, Ele caminhou alguns dias aqui ainda. E quando Ele foi subir, Ele falou assim: eu vou vos preparar a morada. Vai ficar o Consolador, o Espírito Santo, para os dias difíceis. Ele vai estar ali consolando, vai estar ali ajudando, vai estar ali incentivando. E eu vou vos preparar a morada. Essa promessa está se cumprindo para alguns. Alguns já estão indo para essa morada. E nós estamos aqui, não sabemos se no coletivo ou se no individual. O Senhor voltará para nos levar para a casa do pão. Aonde não há choro, não há tristeza, não há dor, não há sofrimento. Aonde o pão é sem cessar. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Feche os seus olhos aí. Coloque diante do Senhor. Coloque diante dele. Senhor, eu abri os meus olhos e a placa na minha frente dos meus olhos era Moabe. Eu fui a esse lugar. Pelas distrações da vida, impulsionado por situações. Mas nessa manhã eu quero voltar a Belém. Eu quero voltar à casa do pão. Eu quero voltar ao lugar que emana de ti, Senhor. Aonde essa água flui do teu trono, que eu jamais terei sede. Eu quero voltar a beber essa água limpa, essa água purificada, no nome de Jesus Cristo. Pai, nós estamos diante de ti, diante da tua palavra, diante da tua presença, nesta manhã, diante da tua igreja, Senhor. Senhor, clamando a tua misericórdia sobre nós, Senhor, se os nossos olhos, se os nossos pés estão em Moabe, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traga-nos de volta a Belém. Traga-nos, Senhor, a casa do pão, Senhor, nesta manhã, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. Alcança-nos, Senhor, a nossa casa, a nossa esposa, os nossos filhos, Pai, com misericórdia, Pai. Traga-nos a casa do pão. Traga-nos, Senhor, as águas purificadoras, Senhor, de libertação, de transformação de vida, Pai. Restaura as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, que nós saiamos, Senhor, com isso em mente, Pai, que nós precisamos voltar a Belém, Pai. Dá-nos a oportunidade, dá-nos a coragem, dá-nos a fé, Senhor, suficiente, Senhor, para vermos, notarmos, Senhor, que erramos, Senhor, e precisamos voltar a Belém. Precisamos retornar à casa do pão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos, Senhor.